Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o Betão, teu professor de física. Sou pardo, tenho cabelos e olhos pretos, estou usando calça e camisa preta. A nossa sala de aula é um estúdio de TV. Do lado eu tenho uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Nós vamos falar sobre bombas atômicas, beleza? Vamos falar sobre energia nuclear. Chega aí, Caio! Olá! Hoje vamos falar sobre um dos temas mais impactantes da física moderna, as bombas atômicas, seus efeitos devastadores e os conceitos fundamentais por trás delas. Fissão, fusão nuclear e meia-vida. Um conteúdo essencial para o vestibular e para compreender o mundo atual. Beleza! Obrigado, querido, por essa introdução maravilhosa. Foi em Trinity, no Novo México, o primeiro teste nuclear da história, conhecido como teste Trinity, ocorreu em 16 de julho de 1945, às 5 horas e 29 minutos, no deserto do Novo México. Nós temos aí uma imagem da rapaziada montando na torre essa bomba, que era o primeiro teste de uma bomba, de uma bomba atômica, beleza? Nós temos aí ela já lá no topo, sendo instalada. Ela foi lançada em queda, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa explosão dessa bomba, tá vendo só? Isso é uma animaçãozinha para a gente ter uma ideia de como ocorreu essa explosão. É uma coisa sinistra. Olha só, dá uma olhada aí. Eles estão montando essas imagens, eles estão montando aí, ó, a bomba, né? E aí a gente tem as primeiras explosões aqui, ó. As primeiras explosões. 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi destruída pela primeira bomba atômica da história, a Little Boy, lançada pelos Estados Unidos às 8 horas e 15 minutos, resultando em cerca de 140 mil mortes até o final deste ano. A explosão, a 600 metros de altura, devastou um raio de 2 quilômetros, transformando a cidade em cinzas e radioatividade. Para forçar a rendição japonesa, matou cerca de 140 mil pessoas. Temos aqui, ó, a imagem da Little Boy. Foi essa malvadona aqui que causou essa destruição. Você tem aí a imagem feita do momento da explosão dela, ok? Mas como que foi feita essa imagem? Eram 3 aviões, um carregando a bomba, outro para fazer imagens e o outro de segurança. Tranquilo? Temos aqui, ó, logo em seguida, o resultado, a destruição. Vamos agora ver aqui, ó, em Nagasaki, no Japão. 9 de agosto, 3 dias depois, a segunda bomba, né, foi lançada. O nome dela era Fat Man, né? O nome refere-se genericamente ao primeiro design de bombas norte-americanos, baseado no tipo Fat Man. Ele era um cara gordinho. O artefato de 2,34 metros de comprimento, 1,52 metros de diâmetro e 4.545 quilogramas, foi detonado a uma altitude de 550 metros sobre a cidade de Nagasaki. Veja, a outra, em Hiroshima, a sua explosão foi a 600 metros. Essa daí ainda foi mais próxima do solo. Matou cerca de 70 mil pessoas. Você tem aí, ó, a imagem do momento da explosão dessa bomba. Ok? Temos aqui, ó, a nossa Fat Man. Ela é assim, gordinha. Tranquilo? Olha o momento aí da explosão dela. 550 metros acima do solo. Temos aqui, ó, o antes e o depois. Dá uma olhada aí, meu amigo, minha amiga. Aqui em cima, na imagem de cima, você tem a imagem antes e embaixo você tem a imagem depois. É assustador. A cidade foi simplesmente varrida do mapa. Temos aqui, ó, uma imagem do solo, como ficou. Tranquilo? Aqui, ó, destruições. Se você procurar na internet, temos muita
muita imagem disso. Esses daqui são os Yabakusha, que são os sobreviventes desse desastre. Beleza? Depois dessas duas bombas lançadas, né, no dia 2 de setembro, a Rússia relembra o final da Segunda Guerra Mundial. Nesse mesmo dia, em 1945, era assinado um instrumento japonês de rendição sobre a embarcação norte-americana Missouri, que levava os representantes dos aliados, entre eles a União Soviética. Beleza? Temos aí os comandantes assinando os termos de rendição dos japoneses, né? 10 anos após os bombardeios, muitos sobreviventes da bomba atômica desenvolveram câncer de tireoide, mama, pulmão. A incidência foi maior do que as taxas normais. O impacto psicológico também foi profundo. Muitos ficaram traumatizados pelos horrores que testemunharam, pela perda de entes queridos e pelo medo persistente de desenvolver doenças causadas pela radiação. Você pode depois dar uma procurada na internet, tem sombra de pessoas que estavam sentadas em escadas e sombra de crianças que foram pulverizadas. Tem uma imagem que é fantástica, de uma criança pulando corda e ela foi pulverizada. Ficou só a sombra dela e da corda na parede. Como é que acontece isso tudo? Vamos dar uma olhadinha? A gente vai ter aqui a fissão nuclear. A bomba de Hiroshima funciona por fissão nuclear. A fissão ocorre quando o núcleo pesado, pode ser urânio, é atingido por um nêutron, que se divide em dois núcleos menores. Uma única fissão gera outras e provoca uma explosão em fração de segundos. Então, a gente tem aqui um exemplo para você. Acompanha aí, vem um nêutron, vai pegar esse urânio 235, vai colidir e na sequência, o núcleo vai ficar instável, vai ganhar muita agitação, começa a se deformar até que o núcleo se divide em dois núcleos menores, liberando 3 nêutrons e muita energia, né? É essa energia que a gente utiliza nas usinas termoelétricas. Perceba que um nêutron provocou o surgimento de 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão colidir com 3 núcleos. Então, nós vamos ter aí 3 explosões. 3 explosões vão gerar 3 nêutrons cada uma. Então, já serão 9 nêutrons. Então, vai subir exponencialmente. É uma reação dita em cadeia. Ok? Vamos dar uma olhada aqui na animação, como é que ficou isso? Dá uma olhada aí. Chegou o nêutron, atingiu o núcleo, ele fica instável e se divide, resultando em 3 nêutrons. Observe novamente, o nêutron chega, colide com o núcleo, deixa o núcleo instável, ele se rompe e nós temos a liberação de 3 nêutrons e muita energia. O outro processo é chamado de fusão nuclear. A bomba de hidrogênio, a bomba H, funciona com fusão nuclear. 2 núcleos se unem formando um núcleo maior de energia. A fusão nuclear libera ainda mais energia que a fissão nuclear. Mas essa daí vai ser uma energia para o futuro. O homem na Terra ainda não domina esse processo. Nós temos aqui a imagem de uma fusão nuclear, 2 núcleos vão se juntar e vão realizar uma fusão. No momento da fusão, nós temos a liberação de energia, ok? Temos a liberação de energia, os 2 núcleos se juntando, fazendo a fusão, liberando energia e soltando o quê? Soltando um nêutron. Tranquilo? O próximo detalhe que a gente vai estudar é a meia-vida. Por que, Betão? Porque à medida que vai ocorrendo as colisões, os núcleos vão se dividindo. E você percebe aí que vai ocorrendo o quê? A redução, né? A meia-vida, o período de desintegração, né?
essa partícula vai se desintegrando. O intervalo de tempo é necessário para que metade dos núcleos de uma substância radioativa se desintegre. Como é que ele desintegra? Ele vai se dividindo até desaparecer. Ok? Nós temos aí uma ilustração para você ver. Na primeira divisão, nós temos aqui 100 gramas de um material. Na primeira meia-vida, ele já fica com 50 gramas. Na segunda meia-vida, ele já fica com 25. Na terceira meia-vida, ele já vai ficar com 12,5. A metade sempre vai ser desintegrada. Tudo bem? Aplicação da meia-vida. Datação de fósseis, controle de radiação, energia nuclear. Aí a gente tem as datações, né, do pessoal que faz esse estudo, como, por exemplo, o carbono 14. Controle de radiação, que serve inclusive para segurança hospitalar, porque a gente tem materiais radioativos. Aquele acidente em Goiânia foi causado por um equipamento de raio-x que tinha sido abandonado. Tranquilo? Vamos agora fazer um exercício e a primeira questão fala sobre o filme Oppenheimer. O filme Oppenheimer teve sua estreia no Brasil em julho de 2023 e trata da história do físico Joseph Robert Oppenheimer, que entre os creditados como pai da bomba atômica por seu papel no Projeto Manhattan, um empreendimento da Segunda Guerra Mundial que desenvolveu as primeiras armas nucleares. Bomba nuclear é um dispositivo explosivo que deriva da força destrutiva das reações nucleares, oriundas da fissão, conhecida como bomba atômica, ou da combinação de fissão e fusão, bomba termonuclear. Sobre o assunto, é correto afirmar: os processos de fissão e fusão nuclear envolvem partículas presentes no núcleo atômico, tais como elétrons, nêutrons e prótons. Verdadeiro. Na fusão nuclear, elementos leves de menor massa atômica combinam-se para formar átomos mais pesados de maior massa atômica. Verdadeiro. Fusão vai juntar, vai unir. Quarta. Então a segunda é verdadeira também. Quarta. A fusão nuclear consiste em uma reação química na qual átomos de dois elementos distintos unem-se por ligação covalente para produzir um átomo de maior massa atômica. Não, é falsa afirmativa. A fusão nuclear está explicado na alternativa de número 2. Não é uma reação química de átomos, beleza? Oitava, a fissão nuclear se constitui na desintegração de núcleos de um átomo pelo bombardeamento de partículas como nêutrons para gerar núcleos menores. Verdadeiro. Essa é uma fissura, uma fissão. Os processos, verdadeiro. Então, os processos de fusão e fissão envolvem o núcleo atômico, que concentra a maior parte da massa de um átomo. Verdadeiro. Tanto a fusão quanto a fissão nuclear são processos exotérmicos. O que é exotérmico? Temperatura fora, fora, verdadeiro. Então, as alternativas, só a 4 é incorreta, a somatória dá 58. Bem, meus queridos, na aula de hoje nós falamos sobre os horrores das explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Fizemos um breve relato histórico. Aconselho você a dar uma lida, uma pesquisadinha na internet para saber mais sobre esse fato histórico. Outra coisa importante que nós falamos sobre a fusão e a fissão nuclear, beleza? Fusão nuclear é quando eu junto dois núcleos formando um núcleo mais pesado. Eu estou juntando, eu estou fundindo. Fissura, fissão, eu estou dividindo os núcleos, beleza? Na aula de hoje nós falamos sobre energia nuclear e bomba atômica. Assunto importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste e siga nossas redes sociais do Preveste.
para não perder nenhuma novidade. Um abraço do seu amigo Betão.